Meu nome é Sérgio Martins, sou responsável técnico na contabilidade Smart. Quero apresentar para vocês hoje este vídeo que conta a história do Jorge. Jorge Mendes é um empresário em Santo André que tem uma empresa de prestação de serviço de manutenção predial. Quero ver agora com vocês a história do Jorge. Meu nome é Jorge Mendes. Sou dono e representante de uma empresa de manutenção predial aqui em Santo André. Desde que comecei nesse ramo, sempre enfrentei alguns desafios que me tiravam o sono. Um dos principais era a gestão de contratos e pagamentos. Lidar com clientes e receber na data certa parece simples, mas na prática, os atrasos são constantes e isso acabava me prejudicando. Podemos perceber com a fala do Jorge que a empresa dele passa por algumas dificuldades. Nada muito complicado, nada muito complexo, mas ele precisa de alguns ajustes. O que a gente precisa entender sobre pequenos e médios negócios é que pequenos ajustes fazem a diferença. Vamos tentar encontrar a solução para essas dificuldades do Jorge? Vamos adiante e eu vou mostrar para vocês como é que pequenas informações, mas importantes informações, podem mudar a trajetória de uma empresa. A vida estrutural de uma empresa depende basicamente dos serviços que ela presta, dos produtos que ela vende, mas muito daquilo que é a situação financeira e econômica dela. Essa estrutura mostra a realidade da empresa em dado momento. E essa informação é fundamental para que o empresário e aqueles que estão dirigindo um negócio possam tomar suas decisões. Vamos desmistificar então essa impressão que as pessoas têm, que as empresas têm, de que a folha de pagamento custa o dobro em encargos relacionados aos seus salários, né? Isso não é uma verdade. Queria mostrar para vocês agora esse gráfico que foi preparado pelo nosso departamento pessoal, que mostra um pouco do que é uma estrutura de folha de pagamento e seu custo. Se a gente levar em consideração que nós temos ali uma coluna que fala de salários, né, a gente vai perceber que férias e 13º tem que compor o custo dessa folha de pagamento, que embora seja um desembolso que não aconteça mensalmente, a empresa está devendo esse valor mensalmente. Então ela precisa levar isso em consideração. Temos que levar em consideração também que o fundo de garantia ele é baseado na somatória desses salários, das férias e do 13º que o funcionário tem direito. Então é justo que a gente se aproprie desse custo também. Embora a gente sempre acha que isso vai custar o dobro do pagamento, queria mostrar esses números para vocês, que férias e 13º juntos representam 19,44% da base do salário e que o fundo de garantia é 8% da somatória do salário mais férias e 13º eu devo de fundo de garantia. Essa somatória é 27,44% do salário base do funcionário, já muito longe daquilo que seria o dobro. Essa vantagem também desse número reduzido se dá porque essa empresa, a empresa do Jorge, é uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, que é um dos fatores que a gente sempre observa para fazer essa opção tributária, o montante de folha de pagamento e o tamanho da economia que a empresa tem quando deixa de pagar a previdência patronal e a contribuição para terceiros, que normalmente fica em torno de 26% do total da folha de pagamento. É claro que eu não estou levando em consideração nesses números VR, Vale Refeição, Vale Transporte, que são despesas que estão vinculadas à folha de pagamento, mas que não fazem parte daquele cálculo também dos 100%, normalmente são cotados à parte. Então, acho que valeu a pena aí a gente ter dado uma olhada nessa folha de pagamento, nessa estrutura de cálculo, por dois motivos. Primeiro para desmistificar o dobro, não é o dobro. Segundo, para a gente saber que a gente precisa considerar como custo nos serviços também as despesas anuais que a gente tem, com férias, 13º, porque a gente, embora não haja o reembolso, o desembolso mensal, essa despesa existe porque a gente fica devendo isso todo mês para o funcionário. Vamos adiante então, vamos verificar um pouquinho sobre contabilidade propriamente dita. Vamos entender o que é uma estrutura contábil simplificada. Simplificada porque a gente na verdade aqui não está fazendo um curso de contabilidade. A gente só está querendo mostrar para vocês aí o que é a importância da contabilidade na vida do empresário. Então, assim, informações básicas e importantes. O que é o ativo da empresa? São as disponibilidades e os direitos que a empresa tem. Disponibilidades, aqueles saldos que você tem em banco. Direitos, propriamente dito. Por exemplo, o teu estoque, aquilo que você tem de contas a receber. O que é o imobilizado? O imobilizado é a estrutura patrimonial que a empresa tem relacionado a bens fixos, móveis e imóveis. Investimentos é o quanto a empresa tem, ou pode ter, eventualmente, de participação em outros negócios, ou mesmo em compra de ações, ou mesmo em compra de imóveis, ou mesmo em investimentos que ela possa fazer no mercado financeiro. Quando o passivo, que é o que se contrapõe ao ativo, ele fala das obrigações com terceiros, o que você deve para banco, o que você deve de impostos, o que você deve de financiamentos, de máquinas e equipamentos. E o patrimônio líquido, que é uma obrigação que a empresa tem também para com os sócios e os acionistas. Na sequência disso,
despesa e receita, né, que está relacionado aí a custos operacionais e a despesas administrativas, e também as suas receitas, que elas podem ser divididas em receitas operacionais e não operacionais. E as receitas indiretas, que a gente pode entender como receita indireta, aquilo que são os descontos obtidos, né? Junto com as demonstrações contábeis, nós vamos encontrar alguns relatórios, alguns demonstrativos, que, por sua ordem, a DRE, que mostra o resultado da empresa, que é quando a gente confronta receita com despesa, e aquele valor que sobra ou falta vai ser o prejuízo ou o lucro da empresa. O fluxo de caixa, que é o controle da entrada e da saída do dinheiro, e a gente vai ter ali um saldo também que pode ser positivo ou negativo, e a mutação do patrimônio líquido, que é o aumento dessa estrutura ou a diminuição dessa estrutura, que tem a ver com os totais que a gente trata na contabilidade, né? Então a gente viu que numa estrutura simplificada aí a gente tem tudo estruturado em cima de ativo e passivo, custos e despesas, receitas operacionais e não operacionais, e os demonstrativos que são realizados e são extraídos de todas essas estruturas aí. Para que isso aconteça, é muito importante que a empresa tenha registros financeiros fidedignos, ou seja, que espelhem com exatidão a realidade da empresa, né? A empresa do Jorge tinha algumas dificuldades, ou enfrenta algumas dificuldades, porque em alguns momentos ela deixou de manter a regularidade dos seus registros contábeis, dos seus registros financeiros, ela não tinha um controle efetivo de fluxo de caixa. Organizamos isso na empresa do Jorge, e hoje o Jorge sabe aonde vai o dinheiro que ele gasta. Ele sabe exatamente aonde cada real que sai da empresa dele é gasto, e por isso ele consegue relacionar. Primeiro, ele consegue agrupar em contas e grupos de contas que permitem que ele avalie a sua receita em relação ao total da sua despesa, né? E ele avalia a despesa relacionada com o total da despesa, que são esses percentuais que vocês estão vendo nesse pequeno gráfico. Importante a gente visualizar isso, que a gente vai de cara ali entender o seguinte, que a maior despesa que o Jorge tem na empresa dele está relacionada com pessoal, né? A segunda maior despesa que o Jorge tem está relacionada com a remuneração dos sócios, né? E aí por diante, né? Ele tem lá despesas administrativas, ele tem lá despesa com logística, enfim, ele já começa a avaliar ali aonde vai o dinheiro dele e aonde é que ele tem que prestar mais atenção para eventualmente reduzir os seus custos operacionais. A saúde da empresa, toda vez que você tem um registro financeiro eficaz, a tua contabilidade se mostra de uma forma mais eficaz, e ela pode ser feita e elaborada de uma forma que ela te dê informações que interessem especificamente para o seu formato de administração, para o seu jeito de administrar. É importante que a gente tenha em mente todas essas informações, mas é importante que essas informações sejam verdadeiras, que elas sejam confiáveis. A saúde da empresa está relacionada justamente com ela se sustentar, ou ela se autossustentar, para que ela não dependa de dinheiro de terceiros. Ficar atento às demonstrações de resultado vão te alinhando para que você possa perceber mudanças que precisam ser ajustadas. Na demonstração do fluxo de caixa é onde você identifica exatamente aonde é que você precisa trabalhar na sua movimentação financeira. A demonstração do patrimônio líquido mostra se a empresa está acumulando bons resultados ou não, né? E os índices financeiros vão mostrar por mercado e vão mostrar para a direção da empresa se ela está atingindo com eficiência e eficácia os seus objetivos e as suas metas. Dados do relatório. Na verdade, todas as informações que nós estamos usando aqui, elas são geradas pela contabilidade, mas antes disso, elas foram promovidas lá pelo controle financeiro, né? A contabilidade exerce esse papel. Ela tem como promover a informação num formato que seja adequado à sua necessidade, né? Você vê, graças ao formato da contabilidade, a gente consegue identificar tudo que a empresa pagou de imposto no Simples Nacional. Eu consigo saber aí qual é o percentual que a empresa pagou de comissão efetivamente para os seus vendedores, né? E com base nessa informação, eu consigo eu tenho lá um controle de despesas e custos fixos, eu tenho lá a minha despesa variável total. Eu consigo obter aí uma informação muito importante. Qual é essa informação? É o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de uma empresa é o valor que ela não ganhou, mas ela também não perdeu. E isso é fantástico, porque você trabalha dentro de uma dinâmica sabendo que você não pode faturar mais do que aquilo, mas se você faturar mais do que aquilo, você começa a obter lucro. Então, assim, é o teu ponto de crescimento, é o teu ponto de rentabilidade melhor. Então, com estas informações, você começa a organizar o teu departamento comercial também, porque você tem da onde tirar diretrizes para o departamento comercial.
Podemos dizer que a contabilidade é o registro sistemático das informações financeiras e econômicas da empresa em um determinado período. Porque se eu não determino o período em que essas informações foram tabuladas, foram registradas, eu não consigo usar isso de forma lógica para corrigir ou para conduzir o meu planejamento. Linha de tempo. É importante a gente pensar numa linha do tempo, porque existe uma cronologia que precisa ser observada dentro dos processos de uma empresa, né? A tomada de decisão, ela precisa ser orientada por números, né? E é fundamental para que você não tome rumos errados, né? Então, conhecer números para tomar decisões é fundamental para tomar decisão certa, para não tomar o rumo errado, né? Avaliação do resultado. Avaliar resultados possibilita corrigir a sua rota. Então, quando você tem metas e objetivos propostos, e você tem como avaliar, você tem relatórios, você tem documentos que te mostram até onde você chegou, você vai saber exatamente se você está indo na rota certa, se você está indo no caminho certo, se você está atingindo os seus objetivos, se você está cumprindo metas. E isso serve para quê? Caso você esteja acertando, você intensifica isso. E se você estiver fugindo da sua rota, você pode, a qualquer momento dessa avaliação, modificar a tua rota para que você se aproxime cada vez mais dos teus objetivos. Calcular riscos, né? Avaliar uma situação depende de trabalhar com boas informações. E é assim que a contabilidade pode te ajudar. Porque você trabalhar em cima do achismo, trabalhar em cima daquilo que as pessoas acham que é muito arriscado. A empresa não precisa correr riscos desnecessários. Então, é importante que você tenha uma informação que você possa confiar. A contabilidade exerce essa função de te fornecer informações totalmente confiáveis. Dimensionar investimentos. É claro que todo empresário, que todo empreendedor busca resultados para se melhor remunerar, sem dúvida nenhuma, mas ele também tem visão de crescimento. Todo empresário sabe que para ele crescer, ele precisa investir. Então, para você investir, você precisa saber aquilo que está dando certo. A contabilidade vai te mostrar isso. Ela vai te dar o caminho do investimento, ela vai te dar a convicção do investimento, ela vai te dar o norte a seguir para que você tenha cada vez melhores resultados com o seu investimento. Então, quando falamos de saúde financeira, estamos falando de controle de contas a pagar e receber, manter registros atualizados, manter controle absoluto de contas e bancos, ter arquivo sistêmico dos documentos físicos, relatórios de fácil leitura e compreensão. Não adianta a gente trabalhar com coisas muito complexas, coisas muito difíceis, porque a gente vai se perder no meio de tanta informação e não vai tirar proveito dela. E quais são os benefícios de tudo isso? É você conseguir controlar índices de inadimplência, negociar melhor prazos de pagamento, capital de giro próprio, ou seja, utilizar o teu capital de giro, não precisar de capital de giro de terceiros e ter que pagar juros por isso. Melhorar a remuneração do capital e dos sócios, né, que é o sonho do empresário, né, remunerar melhor o valor, o dinheiro que ele investiu naquele negócio, né, e se remunerar melhor, né. Tudo isso é importante para você poder planejar e para o crescimento da empresa, né. Não podemos esquecer que sem planejamento a gente fica sem norte, né. O planejamento ele pode estar dividido em 3 etapas, né. Primeiro, eu preciso saber aonde eu estou, né? A minha experiência vai me dar uma visão de futuro. E só assim eu consigo criar uma estratégia que seja eficiente, que seja eficaz para alcançar novos objetivos, para estabelecer metas que possam ser alcançadas, né? Corrigir com agilidade, né? É uma prerrogativa da pequena empresa, da média empresa, né? É uma empresa normalmente menos burocrática, uma empresa que depende de menos pessoas que tomam decisão, então ela tem a prerrogativa de ser mais rápida, né? Então ela precisa prevalecer dessa habilidade, dessa agilidade que ela tem de ser rápida e corrigir rapidamente os seus desacertos, né, os seus erros, né? Aproveitar cada vez mais os seus recursos, né? E esses recursos não são só recursos financeiros, os recursos humanos também, né? Às vezes, por muitas vezes, né, o melhor recurso que uma empresa tem é o seu grupo de colaboradores, né? São as pessoas que estão ali e formam aquela estrutura operacional. É preciso que o empresário tenha essa visão de investir nesses recursos, tanto nos recursos materiais como nos recursos humanos. É preciso, né, estabelecer prioridades dentro do negócio, né? Remunerar com gratidão e remunerar por mérito é uma delas. O empresário precisa estabelecer uma linha de remuneração que seja adequada, que seja condizente com o esforço dos seus colaboradores, né? A participação nos resultados é um agente motivacional.
É um agente motivacional e justo. Se você está ganhando mais, você pode pagar mais. Contratações justas, né? É você fazer propostas que você possa cumprir efetivamente, né? E ter mecanismos de avaliação por desempenho. A sua empresa é avaliada por desempenho porque os seus clientes avaliam o resultado que recebem quando te contratam. Você precisa estabelecer a mesma linha de avaliação com os seus colaboradores. Para isso, você precisa ter controle. O melhor controle é você controlar os seus números. Muito importante é você ter informação suficiente registrada, tanto nos seus números financeiros como na sua contabilidade, do que é o teu faturamento, o que é o teu custo fixo, o que estão os seus custos variáveis, e você entender e conseguir fazer uma leitura do teu lucro efetivo, o que é que te sobra realmente, aquilo que está sendo a remuneração do teu capital e qual é esse percentual. Ter propriedade sobre esses números te dá garantia que você está fazendo bons negócios ou que você precisa fazer ajustes para que esses negócios tenham a rentabilidade adequada para o seu negócio. Embora esse discurso todo possa parecer complexo, isso é muito simples. Você precisa ganhar o suficiente para manter o teu negócio funcionando de uma forma adequada, porque senão você está correndo riscos desnecessários e você está fatalmente fazendo promessas, tanto para os seus clientes como para os seus colaboradores, que você não vai poder cumprir futuramente. A gente enxergar esses números, né, de forma gráfica, né, mostra, né, por exemplo, que a empresa do Jorge fez um esforço enorme lá de quase 200 mil reais de faturamento, né, para ter um lucro líquido lá de 17 mil reais. Né. Eu não sei vocês, eu acho um esforço muito grande para um resultado bastante pequeno. Né. O risco é muito grande. Qualquer posição de inadimplência que ele tiver aí já coloca o lucro dele em risco. Percebe? Um simples relatório, uma simples informação, quantas leituras eu consegui fazer aí. Né? Claro que existem outras coisas que a gente pode avaliar, existem outros números que podem ser vistos, aí, outras coisas que a gente pode estar analisando. Ter transparência no negócio é uma coisa importante. Saber efetivamente dos resultados, sair do clássico achismo para decidir com números efetivos. Né? Muitos empresários acham que sabem exatamente onde está o negócio deles, que o negócio deles é bom, porque ficam avaliando a movimentação que tem no banco, o elogio que o gerente do banco faz, que a empresa movimentou bastante ano passado, que tem um capital de giro à disposição, e isso não é de forma alguma uma informação verdadeira, porque na verdade não importa o quanto você fatura, o que importa é o quanto você lucra desse faturamento. Avaliar os números sem correr riscos, estabelecer uma margem de lucro justa para manter o negócio e satisfazer os clientes. É claro que você não vai fazer um preço que deixe o teu cliente muito feliz, sendo que esse preço, esse valor, esse faturamento que você faz com o teu cliente não é suficiente para manter o teu negócio. Ter controle desses números é importante justamente por isso, para você saber o que você precisa para você oferecer da melhor forma que você puder. Tornar-se uma empresa ideal e desejada, sendo uma empresa que tem responsabilidade econômica e social. É disso que nós estamos falando. Todo mundo gosta de trabalhar com pessoas que transparecem o quê? Confiança. E isso é estabelecer uma relação de confiança. É você mostrar que você tem controle sobre os seus números e sobre as propostas que você faz. Nosso negócio é bom. Remunerar adequadamente sócios e colaboradores. Isso é fundamental, isso é importante, isso é necessário. Né? Você precisa remunerar aqueles que estão correndo risco. Ou seja, os sócios, aqueles que investiram o seu capital e que investem o seu tempo ali também. Você precisa remunerar adequadamente aqueles que estão junto com você, que estão ajudando você a atingir seus objetivos. Estamos fazendo o nosso trabalho. Muito importante você entregar aquilo que você promete. Faz parte do caráter da empresa, da ética que a empresa mostra para o mercado. Né? Somos líderes, eu preciso ter propriedade e controle absoluto sobre o meu negócio, porque é só assim que eu vou sentir que eu estou oferecendo, que eu estou levando para o meu cliente propostas honestas. Né? Se eu não tenho controle sobre o meu negócio, eu estou correndo risco e coloco aqueles que vêm usufruir do serviço que eu estou prestando em risco também. Então, eu preciso ter controle absoluto para que quando eu vender o meu produto ou o meu serviço, eu esteja vendendo uma verdade e não uma mentira. A contabilidade não é meramente uma obrigação, é uma ferramenta que pode auxiliar o empresário a construir uma empresa de sucesso, aproveitando cada vez mais os seus recursos e resultados. Procure se beneficiar dessa poderosa ferramenta. É assim que grandes empresas crescem. Boa sorte, bons negócios. Quando o Jorge nos procurou, ele tinha muitas aflições em relação ao seu negócio por falta de informação e falta de orientação. Depois de algum tempo trabalhando conosco, nós conseguimos, através dessa avaliação de estudo de caso, orientar o Jorge a pequenas mudanças, a pequenos ajustes dentro da sua empresa que hoje auxiliaram ele a atingir
alguns objetivos e ele vislumbra hoje o crescimento da sua empresa. Vamos ouvir o Jorge, ele tem um depoimento para nós aqui que eu acho que vai nos ajudar. Se você sofre e tem as mesmas dificuldades que o Jorge e você sofre no dia a dia com essas dificuldades e a sua empresa não consegue aproveitar de forma satisfatória todos os recursos que ela tem, talvez nós possamos ajudar você, assim como nós ajudamos o Jorge. Vamos ouvir o Jorge. Com a assessoria da Contabilidade Smart, consegui resolver muitas das dificuldades que enfrentava no dia a dia. A gestão dos contratos e pagamentos, que antes era uma dor de cabeça, ficou bem mais organizada. Agora, tem um controle melhor dos recebimentos, e isso ajuda bastante a manter o fluxo de caixa estável. Em relação à concorrência, o Sérgio e a equipe da Smart me orientaram sobre como ajustar meus preços de maneira equilibrada. Hoje, consigo oferecer um valor competitivo sem comprometer a saúde financeira da empresa. O planejamento fiscal, que sempre me gerava insegurança, também melhorou muito. Com o acompanhamento deles, estou mais tranquilo em relação aos impostos, pagando o que é devido, mas aproveitando as deduções de forma correta. De modo geral, sinto mais segurança para o meu negócio. Isso me dá mais tempo e tranquilidade para focar no que realmente importa, fazer minha empresa crescer.